E os caminhoneiros estão confirmando uma greve geral que começa amanhã, na segunda-feira, 1º de fevereiro. Eu não sei o tamanho da manifestação que vai ser, mas quem está convocando essa paralisação geral é o mesmo líder caminhoneiro que convocou aquela paralisação de 2018 no governo Temer, aquela que parou o Brasil por mais de 10 dias. As últimas vezes em que algum líder dos caminhoneiros autônomos falava, vai ter greve dia tal, eu nem fazia vídeo aqui no canal, porque tinha um dos líderes caminhoneiros que prometeu greve no ano passado umas 5, 6 vezes, e a greve era sempre pequenininha, tão pequena que nem saía na mídia. Só que agora não, é maciço o movimento dos caminhoneiros contra o governo Bolsonaro. E para piorar, tá circulando um vídeo nos grupos, um áudio nos grupos do WhatsApp de caminhoneiros, o áudio de uma ligação de um dos líderes dos caminhoneiros com o ministro do Bolsonaro, Tarcísio de Freitas, que é o ministro da Infraestrutura. E esse áudio está revoltando os caminhoneiros, está todo mundo revoltado. Quem estava pensando ainda se ia paralisar ou não, resolveu paralisar depois de escutar o que fala o ministro do governo Bolsonaro. Os caminhoneiros que já estavam se sentindo cada vez mais traídos pelo governo Bolsonaro, parece que caiu a ficha em todos eles. E eles dizem, a gente votou no Bolsonaro, mas a gente foi traído. A coisa tá bem feia para o Bolsonaro, eu não sei o tamanho da paralisação. Vou falar aqui sobre esse áudio, sobre o que os caminhoneiros querem e por que eles foram traídos pelo Bolsonaro. Mas antes, um segundinho. Você quer ver a casa cair para o Bolsonaro? Você quer que a greve seja grande contra o governo Bolsonaro? Se inscreve no canal e curte o vídeo. É um segundo, é de graça, e você se inscrevendo, você ajuda a fortalecer a oposição ao desgoverno Bolsonaro. Aqui no Plantão Brasil a gente faz oposição todos os dias e também nas ruas, do mesmo jeito que os caminhoneiros amanhã vão fazer greve, a gente participou da carreata ontem em Belo Horizonte, hoje em São Paulo, e nosso carro de som também rodou hoje em Osasco por algumas horas. Ele não mandou os vídeos dele na carreata, falou que estava sem celular. Eu mandei, ele foi na casa dele, buscou o celular e rodou algumas horas em Osasco, na capital. E na semana que vem vamos rodar no Rio de Janeiro, Fortaleza, e mais alguma cidade a gente vai confirmar até lá e tentar achar outra empresa em São Paulo. Quem quiser ajudar com as ações do Plantão Brasil nas ruas, carro de som, outdoor, embaixo do vídeo, botão Seja Membro. Você clicando em Seja Membro, você já está ajudando. Ou no primeiro comentário desse vídeo, desce até o comentário, no primeiro comentário deixa PicPay, Apoie-se, conta bancária e o nosso Pix, que é apoie@plantãobrasil.net. Faz um Pix ou seja membro ou alguma dessas outras maneiras, você ajuda a gente a ir para cima do desgoverno Bolsonaro. Mas um segundinho, se inscreve no canal, é muito importante se inscrever no canal, e aí isso é de graça. Agora vamos falar sobre o áudio. O que diz o ministro no áudio dele com os caminhoneiros? É uma ligação longa, mais ou menos longa, e que o ministro do Bolsonaro começa falando que os caminhoneiros têm que desmamar do governo Bolsonaro. Segundo o ministro, os caminhoneiros estão na mamata com o governo. O que o governo fez para eles? Nada. Mas eles querem que os caminhoneiros sejam de fato autônomos do governo, ou seja, não cobre nada nosso. Aí o ministro começa a falar que o governo Temer enganou os caminhoneiros. Por quê? Porque a greve de 2018 acabou quando o governo Temer colocou o piso do frete, ou seja, para alguém fazer o frete ou fazer uma entrega de um lugar para outro, tem um piso. Só que esse piso não é fiscalizado. Nem o governo Temer fiscalizou, e foram apenas 5, 6 meses do governo Temer com esse piso já valendo. E muito menos, aí piorou 100 vezes, o governo Bolsonaro, que a pouca fiscalização que havia, e no começo o piso era mais ou menos utilizado, valia um pouco, essa pouca fiscalização sumiu completamente no governo Bolsonaro. E os caminhoneiros querem o quê? Que essa fiscalização seja feita. Por quê? Porque há caminhoneiros que estão vendendo por um frete mais baixo do que o piso estipulado por lei. E os caminhoneiros dizem, vocês aprovaram uma lei, fizeram tudo, a gente parou a greve, voltou a trabalhar, e vocês não estão cumprindo a lei. E vocês prometeram, a gente votou no Bolsonaro e tudo mais. E aí o ministro do Bolsonaro diz que eles têm que desmamar do governo. Olha só que termo horrível, inclusive. Ele fala um termo bem horrível, bem pesado. Aí ele começa a culpar os caminhoneiros. Olha isso, ministro do Bolsonaro. Ele começa a culpar os caminhoneiros de não agirem como empresários. Assim, é a falta de visão do caminhoneiro que o torna pobre. Não é o fato do governo não fiscalizar o que tem que ser fiscalizado. Não é o fato do preço do diesel tá caríssimo. Para quem não sabe, a gasolina. O diesel sobe junto com a gasolina. A gasolina tá em 5,15, já R$5,15 em vários estados, estava R$4,50, R$4,60 umas semanas atrás, mas agora está 5 e pouco e vai aumentar. Espere, senhor caminhoneiro, para ver o diesel chegar a 5, 6, 7 reais. Espere, quem viver verá, mas não votaram no Bolsonaro? Agora na próxima tem que aprender a ver quem
é que faz a mentira. Por quê? Porque quando teve a greve em 2018, e isso é parte do que o Bolsonaro, o ministro do Bolsonaro, acusou os caminhoneiros. Olha só, quando teve a greve em 2018, quem usou a greve partidariamente foi o Bolsonaro. O Bolsonaro, ele usou aquela greve para ganhar votos, ele usou muito a greve dos caminhoneiros, e os caminhoneiros partidarizaram a greve em favor do Bolsonaro, que concorreria à eleição ali menos de 6 meses depois. Só que tem uma coisa, o ministro do Bolsonaro nessa conversa acusou os caminhoneiros de estarem partidarizando a greve. Essa é uma greve partidária, vocês estão sendo manipulados. E aí, o líder dos caminhoneiros disse para o ministro, olha, não, a única vez que a gente partidarizou uma greve foi a favor do Bolsonaro. Quer dizer, o único que enganou os caminhoneiros foi o Bolsonaro, não tem ninguém enganando os caminhoneiros. Eles estão vendo que a situação está difícil, eles falam, a situação está difícil, está muito ruim, tem gente com o caminhão parado, o que adianta você ter o caminhão e não ter frete, ninguém contrata o seu serviço, não adianta nada. E aí o Bolsonaro fala, a gente tem que lembrar que o pessoal do Bolsonaro é neoliberal, eles acham que o Estado não tem que ter a mão do Estado em nada, tem que ser tudo lei da oferta e da procura. Só que tem uma coisa, a toda lei da oferta e da procura não funciona quando você tem empresas bilionárias chegando no mercado que escravizam os trabalhadores. E aí essas empresas formam associações de empresas, inclusive a reforma trabalhista foi muito nisso, os liberais enfiaram a reforma trabalhista para ferrar o trabalhador, que era o quê? A reforma trabalhista tirou a contribuição sindical. Aí sem sindicatos fortes, o que acontece? Os sindicatos patronais, Thiago, o que é sindicato patronal? Sindicato só que dos patrões, associações, tudo mais, eles têm muita força, porque as empresas pagam a mensalidade para os sindicatos patronais e eles ferram o trabalhador. As empresas se unem, conseguem fazer lobby com deputados, aprovar portaria, aprovar projeto de lei, aprovar emenda, aprovar isso, aquilo, decreto, e aí que ferram cada vez mais os trabalhadores, principalmente o caminhoneiro autônomo, e que fazem com que as empresas lucrem cada vez mais. As empresas não querem que os trabalhadores autônomos sejam de fato autônomos, querem que eles dependam das empresas, dependam de alguma coisa do governo. Para quê? Para que as empresas continuem lucrando cada vez mais. E aí o ministro do Bolsonaro diz, vocês foram enganados pelo Temer. O Temer colocou essa lei aí, que é a lei do piso do frete. Ele colocou o doce na boca do caminhoneiro e vocês acreditaram, mas vocês não comeram o doce. Por quê? Porque essa lei, obviamente, não tem como o Estado, olha só, discurso bolsonarista, não tem como o Estado ficar interferindo. Se uma empresa quer fazer um frete mais barato que o piso, quem sou eu para dizer que não pode? Você é o governo que tem que fazer cumprir a lei. É isso que você é, senhor ministro do Bolsonaro. Não é ele que está ficando cada vez mais pobre. Só que o que os caminhoneiros não entenderam na greve de 2018, eles preferiram acreditar no Bolsonaro. Claro, o Bolsonaro está pensando com emoção. E quando você só pensa com emoção, você não usa o cérebro. Aí você toma decisões burras. E o que acontece? O discurso do Bolsonaro em 2018 era: eu vou acabar com a corrupção. E o problema do Brasil é o PT. Aí imagina que isso foi impregnado pela mídia, que o grande problema do Brasil era o PT. Por todos esses anos, aí chega o Bolsonaro e fala: eu vou dar tudo o que vocês quiserem. E ele falou isso não só para os caminhoneiros, mas para várias classes de trabalhadores. Eu vou dar tudo o que vocês quiserem, me elejam. E aí, no meio disso, ele colocava aquele discurso burro de: eu vou acabar com toda a corrupção, não vai mais ter corrupção, eu vou metralhar a petralhada. E aí ele usava o antipetismo, usava aquele ódio que as pessoas tinham da velha política, dizia que ele era o novo, mesmo sendo 28 anos deputado, e as pessoas falavam: não, eu vou acreditar nesse cara. E ele simplesmente falava tudo que as pessoas queriam ouvir. E aí o que aconteceu? Não se debateu o que era importante. A parte importante ninguém focou nisso. Que era o quê? Por que o preço do diesel tá alto? O preço do diesel tá alto porque quando deram o golpe num governo honesto em 2016, a primeira coisa que o Michel Temer fez foi colocar o Pedro Parente do PSDB do Aécio, que perdeu a eleição em 2014, do PSDB do Fernando Henrique, que queria privatizar a Petrobras. Aí o Pedro Parente, a primeira coisa que ele fez foi: vamos mudar a política de preços da Petrobras. Agora os preços no Brasil vão acompanhar o mercado exterior. E é o que aconteceu: se o petróleo sobe, o preço vai subir. Só que nos governos do PT não era assim. E a Petrobras dava lucro, mesmo com gente de vários partidos e tal roubando a Petrobras. E aí não é culpa de quem estava na Petrobras, porque estavam roubando a Petrobras desde 1970, 80, desde a ditadura militar. A culpa é do senhor Sérgio Moro, que quis delimitar, aí isso é provado na Vaza Jato, ele quis delimitar as investigações do ano tal para frente, porque o resto não interessava a ele, que era governo Fernando Henrique, quando foi instalada uma quadrilha na Petrobras, que foi realmente no governo Fernando Henrique.
Isso foi denunciado por um jornalista da Globo que morreu. Ele teve que responder a processo. Como ele estava um jornalista da Globo estava no Manhattan Connection, ele falou, tem um esquema de corrupção na Petrobras. Em 1998 isso. Aí processaram ele nos Estados Unidos, falaram, se você não provar, você vai ter que pagar a indenização. E aquela, todo mundo sabe que o esquema tá rolando, mas você não prova. Como era nos Estados Unidos, ele ia ter que pagar uma indenização milionária. E lá os processos não demoram 10 anos, é coisa de poucos meses. O cara teve ataque do coração e morreu. O jornalista da Globo morreu. Mas o esquema na Petrobras existia muito antes. Aí o que acontecia? Mesmo com isso, lucrava a Petrobras sem praticar os preços internacionais, sem praticar. Lucrava com a gasolina ali a 2,80 e eu lembro da menina no posto de gasolina dando piti, a gasolina tá 2,80, é um roubo, a Dilma está me roubando. E, enquanto isso, os acionistas, esse pessoal do mercado financeiro da direita, falava, olha, a gasolina tinha que estar mais cara, a gasolina não está acompanhando os preços do mercado internacional. Deram o golpe na Dilma com aval dos caminhoneiros que protestaram contra a Dilma, entrou Michel Temer e começou a subir a gasolina como nunca antes na história. Nunca houve um período de tempo em que em 4 anos a gasolina subiu quase 100%, o diesel subiu quase 100% e tudo subiu quase 100%. Nunca houve. Durante o governo do PT a gasolina não ficava entre 2, saiu o PT a gasolina estava em 3 e pouco, não subiu nem 60% o preço em 12 anos. Agora em 4, 5 anos, menos 5 anos, o golpe faz 4 anos e meio. Em 4 anos e meio já subiu quase 100% e vai subir muito mais porque o dólar está para subir mais ainda. Então, conforme sobe o dólar, vai subir o preço, prepara. Mas esse debate foi posto de lado, porque as pessoas só viam, o mito vai acabar com o PT, o diesel deve estar caro porque o PT quebrou o país e tudo mais. E aí o governo Bolsonaro vem, o ministro do Bolsonaro, os caminhoneiros já não acreditam mais nesse discurso babaca do Bolsonaro. E o ministro do Bolsonaro diz no áudio que a culpa é do lockdown, os prefeitos e governadores fecharam tudo, é por isso que vocês estão, que o mercado tá ruim, o problema é de mercado, não tem muito frete para vocês não. E aí é mais outro tiro no pé, porque eles não acreditam nisso, porque eles sabem que se tivesse feito lockdown, qualquer pessoa com um pouquinho de inteligência de ver as notícias sabe que se tivesse feito o lockdown direitinho, se o Bolsonaro tivesse fechado as fronteiras, se tivesse, por exemplo, agora coisa simples, fechar o Amazonas para que a nova cepa do vírus não se disseminasse, se o Bolsonaro tivesse feito um monte de coisa diferente do que fez, hoje a economia estaria 100 vezes melhor. Tanto é que esse problema de caminhoneiro, assim, fazendo esses protestos não está acontecendo em vários outros países. Não está. Por quê? Porque a economia desses países está melhor que a do Brasil, porque eles souberam o que fazer na pandemia. O Brasil não. Teve um genocida aí. Então amanhã está prometida a greve contra o Jair Bolsonaro. Vários caminhoneiros que estavam pensando se iam paralisar ou não já decidiram se paralisar. E a gente tem que ver o tamanho dessa paralisação. Eu espero que seja gigantesca. E você espera que seja gigantesca? E pra gente ajudar a denunciar o Bolsonaro, eu vou mostrar aqui, o nosso carro de som que rodou hoje lá em Guarulhos. Olha só que legal. Peraí, Guarulhos não, Osasco. Sem auxílio e sem oxigênio, mas temos inflação e desemprego altíssimo. Se o presidente Bolsonaro não pode fazer nada para ajudar o povo, por que não renuncia? Por que o presidente Bolsonaro deixou milhares de pessoas morrerem asfixiadas por falta de oxigênio? Tivemos que receber doação na Venezuela. Tá aqui o carro que rodou em Osasco. Eu falei Guarulhos. Guarulhos é no leste, Osasco é no oeste de São Paulo. Rodou em Osasco hoje por 3 horas e também estava na carreata. Da carreata não temos os vídeos, eu expliquei no vídeo passado, mas continuaremos com o carro de som em outras cidades e em São Paulo vamos achar outra empresa. Quem gostou, se inscreve no canal, curte o vídeo. Embaixo do vídeo tem o botão Seja Membro ou faz o Pix, está no primeiro comentário. Falou!